Chegamos ao último episódio da série de leitura A Arqueologia do Saber, essa obra-prima de Michel Foucault. Neste episódio final, a conclusão do livro, que é a parte 5 do livro. Falaremos um pouquinho, então, do fechamento, do que foi esse mergulho, esse passeio, essa interpretação pela Arqueologia do Saber de Michel Foucault. É preciso lembrar que a Arqueologia do Saber foi escrita em resposta às críticas que Michel Foucault sofria sobre o seu método de fazer e sobre o seu modo de fazer história. Uma história das ideias, uma história das mentalidades, mas que depois na arqueologia ele vai mostrar que é diferente do que se chamou história das ideias. E muitos o designavam, o pechavam, né, de estruturalista. E aí, nesta conclusão, Foucault vai rebater um pouco dessas críticas, como ele faz em todo o seu livro também, que a gente viu, e a gente precisa pensar que a arqueologia do saber, então, estrutura o método das análises arqueológicas de Michel Foucault. Novamente, vamos dizer que o pensamento, a produção bibliográfica de Foucault é dividida em 3 fases. A primeira fase, a arqueologia do saber, que vai da história da loucura, 1960, 61, até o início da genealogia do poder nos anos finais de 1970 com a ordem do discurso. Então começa-se a genealogia do poder. Depois, logo em seguida, meio quase que concomitante com a genealogia do poder, nós vamos ter a ética estética da existência, que começa, então, com a história da sexualidade. Nós podemos pensar que essas fases não estão separadas apenas cronologicamente, elas se interpõem. Foucault, mesmo na genealogia, vai buscar recursos da arqueologia, por isso que se fala no método arquigenealógico. Na estética da existência, ele vai buscar também os mecanismos de poder e saber. Então, é bastante interessante essa produção que nós temos desse célebre filósofo. Na arqueologia do saber, nós vimos que foram estruturadas em 3 principais partes, mais a introdução e a conclusão, 5 partes. A primeira parte, ele falou das regularidades discursivas, né? Ele falou sobre ou seja, que na verdade é a segunda parte, né? Contando com a introdução a primeira, as regularidades discursivas. Então é onde ele vai falar das regras de formação, das unidades do discurso, das formações discursivas, a formação dos objetos, a formação dos conceitos, as escolhas teóricas. Depois, na terceira parte, ele trata do enunciado e do arquivo. É onde ele define a questão mais veemente que o seu objeto na arqueologia do saber é o discurso, e define esse elemento básico do discurso, que é o enunciado, e uma formação de arquivo de enunciados, né, de arquivos de discursos. E por último, no quarto, ele vai fazer a aplicabilidade desse método na descrição arqueológica. Então é onde que ele vai mostrar algumas características dos discursos, né, comparando os discursos das ciências naturais, da gramática, que ele vinha trazendo aí, fazendo tanto na história da loucura, depois no nascimento da clínica, as palavras e as coisas. Então ele faz essa reestruturação. Aqui na conclusão, ele começa criticando, né, falando, né, disso que estão chamando ele de estruturalismo, e aí, num dado momento, ele vai até falar que, se querem me chamar de estruturalista, que chamem. Mas o que eu faço não é baseado apenas no método da estrutura, né, do estruturalismo. E ele diz que
A análise arqueológica, então, o que ele tentou mostrar é que o saber se constitui enquanto discurso e a história se constitui destes discursos, desses saberes. Que ele vai tecer uma crítica muito fortemente a esses que estão criticando, dizendo que o que ele faz não é história, dizendo que o que eles fazem é que é tomado como um único tipo de história e que não é bem assim. Que existem outras histórias, que é preciso romper com esses grandes acontecimentos, com essa cronologia muito fixada. Ele diz assim na página 224: o discurso, diversamente talvez da língua, é essencialmente histórico, que não era constituído de elementos disponíveis, mas de acontecimentos reais e sucessivos, e que não se pode analisá-lo fora do tempo em que se desenvolveu. Ele está justificando que há uma cronologia também na questão do discurso. Depois, ele vai trazer, né? E aí ele vai. É muito interessante de fazer a leitura dessa conclusão, não ficar só aqui com o meu comentário, como eu gosto sempre de frisar, fazer a leitura integral do texto, este comentário não a substitui, porque ele faz com, né, até colocado alguns travessões, dividido em blocos, o texto, e aí ele coloca um, como se for ele mesmo escrevendo, mas como se fosse a fala de um crítico, depois a fala dele. E aí ele fala o que esse crítico fala e rebate com o seu pensamento. Então, ele fala assim, mais do que suas objeções de há pouco, essa questão, confesso, me embaraça. Ela não me surpreende inteiramente, entretanto, gostaria ainda algum tempo de mantê-la suspensa. É que no momento, e sem que eu possa ainda prever um fim, meu discurso, longe de determinar o lugar de onde fala, evita o solo em que se poderia apoiar. É um discurso sobre discursos, mas não pretende neles encontrar uma lei oculta, uma origem recoberta que só faltaria libertar. Não pretende tampouco estabelecer por si mesmo e a partir de si mesmo a teoria geral da qual eles seriam os modelos concretos. Trata-se de desenvolver uma dispersão que nunca se pode conduzir a sistema único de diferenças e que não se relaciona a eixos absolutos de referência. Trata-se de operar um descentramento que não permite privilégio a nenhum centro. Então, quer dizer, um discurso sobre discursos, né, o saber se constituindo discursivamente, e aqui ele já começa a colocar também, a meu ver, a questão do sujeito. Importa muito mais pensar esse sujeito da história do que a história em si. E se a gente pensa esse sujeito, a gente pensa as posições e não os acontecimentos isolados. Ele diz assim, se a filosofia é memória, porque questionavam, né? Você é filósofo, você é historiador? Então ele diz, se a filosofia é memória ou retorno da origem, o que faço não pode de modo algum ser considerado como filosofia. E se a história do pensamento consiste em tornar a dar vida a figuras semi-apagadas, o que faço não é tampouco história. Então, afinal de contas, o que é que Foucault faz? Né? Ele faz uma história descontínua, uma história das dispersões, uma história dos discursos. Ele trabalha com os sentidos e ele trabalha de forma a pensar, como ele sempre diz, que a Maria do Rosário Begolin gosta de frisar, né? Que ele era um pirotécnico. Ele ia ali na ciência natural e buscava colocar um fogo ali. Ele ia na loucura e dava uma pimentada. Ele ia na questão da sexualidade e com as leituras que ele tinha dos gregos, aí ele trazia esse arcabouço para questionar como se constitui a sexualidade como um discurso e não apenas como uma prática orgânica, fisiológica, né? Marcada por historicidade, por sentido e por pelo posicionamento mesmo desse sujeito, né? Do falar de si. Então, nós queremos mostrar com essa arqueologia do saber que
quando a gente, pensando no interesse que nós temos aqui para o canal, uma vez que o canal é Intertexto, Discurso e Linguagem, que quando a gente analisa discursivamente, a gente aproveita do arcabouço Foucaultiano para fazer essa análise do discurso, nós estamos preocupados em ver no que aquele discurso ali, aquele objeto que nós estamos analisando, ele se dispersa. Mas como, agrupando essa dispersão, nós temos uma forma, né, uma formação discursiva, né, um modo que se dispersa, se espalha, mas ao mesmo tempo tem algo em comum que liga e que é esse fio discursivo tão importante para nós. E assim a gente observa o sujeito falando, o sujeito atuando, o sujeito politicamente, e ele finaliza assim: eu compreendo bem o mal-estar de todos esses. Foi sem dúvida muito doloroso para eles reconhecer que sua história, sua economia, suas práticas sociais, a língua que falam, a mitologia de seus ancestrais, até as fábulas que lhes contavam na infância, obedecem a regras que não se mostram inteiramente à sua consciência. Então ele está falando daqueles que defendem a história tradicional, a história cronológica, né? Eles não desejam ser privados também, e ainda por cima, do discurso em que querem poder dizer, imediatamente, sem distância, o que pensam, creem ou imaginam. Vão preferir negar que o discurso seja uma prática complexa e diferenciada que obedece a regras e a transformações analisáveis, a ser destituídos da frágil certeza tão consoladora de poder mudar, se não o mundo, se não a vida, pelo menos seu sentido, pelo simples frescor de uma palavra que viria apenas deles mesmos e permaneceria o mais próximo possível da fonte, indefinidamente. E aí ele coloca: não podem suportar, e os compreendemos um pouco, ouvir dizer: o discurso não é a vida, seu tempo não é o de vocês. Nele, vocês não se reconciliarão com a morte. É possível que vocês tenham matado Deus sob o peso de tudo que disseram, mas não pensem que farão com tudo o que vocês dizem um homem que viverá mais que ele. Ou seja, a fragilidade do sujeito. O discurso passa, mas o discurso se registra. O discurso é esse mover do sujeito na história, na construção e na imbricação dos seus sentidos. E fazendo esses sentidos, constrói-se saberes que, colocados depois, né, pelos objetos discursivos, vão se sobrepondo em camadas. Quando a gente escava, a gente acha sempre esse mesmo discurso, esse mesmo saber ou saberes. Obrigado para você que chegou até aqui ao fim desta série. Estaremos sempre por aqui, trazendo outros conteúdos em formatos parecidos ou até mesmo em formatos diferentes. Obrigado, e qualquer dúvida, comentário, sugestão, nosso e-mail é intertextopassos@gmail.com.